Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos agora chegando ao final, né? A quase que a última aula, né? Que nós falamos a respeito de epístolas gerais. Hoje nós iremos falar com vocês da lição de número 9. Lembrando que é o assunto que nós estamos abordando, as epístolas gerais, como costume. Reforço aqui, dizendo e mostrando a vocês qual o manual que nós estamos usando como base para estarmos comentando as epístolas gerais. Material esse fornecido pela ETAD, onde nós oferecemos o curso básico em teologia. Esse é o material que nós usamos em sala de aula, né? Mas devido à pandemia, nós estamos aqui tratando com vocês de uma maneira rápida aquilo que acontece dentro das epístolas gerais. Então, um apanhado geral aí do que acontece dentro de cada carta, cada capítulo, cada versículo, né? E a gente vai tentando aí de uma maneira bem sucinta alcançar os irmãos. Mas antes de nós tratarmos de tudo isso, nós precisamos orar. Nada melhor do que começarmos em oração. Então, aonde quer que você esteja nesse exato momento, você curve sua cabeça e vamos orar juntos e falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, falando ao nosso coração, tratando aquilo que o Senhor tem que tratar conosco. Nos ajude agora nesta hora especial, a qual nós iremos aprender da Tua Palavra, e que o Senhor continue sendo o único mestre. É o que nós oramos, clamamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Então, queridos, como nós já falamos aí ao longo desse mês praticamente inteiro, desse mês não, do mês passado, né? Porque hoje já é o dia 3, né? Quando eu estou gravando essa aula, hoje 3 de maio, né, de 2021. E já passamos um mês e estamos chegando aí à reta final desse livro. Falamos a respeito de muitas coisas na Epístola Gerais e agora nós vamos falar sobre a segunda e a terceira Epístola de João, nesta lição de número 9. E há algo muito importante para que você possa compreender nesta lição. E de maneira bem tranquila nós vamos aí conversando e falando com os irmãos acerca desta epístola. E para não faltar, está aqui o nosso slide, hoje um pouquinho diferente, porque o da ETAD começou a estourar e não estava dando para ler. Então, decidi criar esse outro aqui para que nós pudéssemos usar nesta aula. Pois bem, vamos lá. Lição de número 9, a segunda e a terceira epístola de João. A segunda e a terceira epístola de João, né? Aí tem os valores destas duas epístolas, né? Dessas pequenas cartas, muitas vezes ignoradas ou ignorados, né? Pelos nossos irmãos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para que vocês possam ler de maneira melhor ali. Acredito que não. Vai ter que ser assim mesmo. Então, voltando aqui. A segunda e a terceira epístola de João, ela tem um valor muito peculiar para nós. Mesmo que é negligenciada, essa palavra, negligenciada, por alguns pregadores, por ser uma carta pequena, por ser uma epístola muito pequena. Então, primeira, segunda, segunda e terceira carta de João é muito pequenininha ali. Então, alguns negligenciam ela por não achar não ter nela conteúdo. Mas, olha que interessante que tem dentro dessas duas pequenas cartas, né? Elas são de fato pequenas e por não abordarem doutrinas básicas, muitos pregadores nem sempre as incluem em seus sermões. Contudo, essas epístolas são extremamente práticas, tendo por isso, através dos tempos, a aplicação constante
aos problemas locais, né? Então essas duas epístolas aí, essas duas cartas, né? Ela traz, abordam os problemas locais que pode ser usada no dia a dia. A segunda epístola de João foi destinada a uma senhora. Olha que interessante. A segunda epístola foi endereçada a uma senhora, talvez viúva, que criou seus filhos para servirem ao Senhor. João admoesta então esta família cristã a acautelar-se contra os falsos mestres. João direciona essa segunda carta agora a uma senhora, aí a história vai dizer que talvez viúva, para que ela se acautele dos falsos ensinos. Veja que ela pode ser praticada e pode ser aplicada no dia de hoje. A terceira epístola foi destinada a um presbítero chamado Gaio, e a sua frase-chave é andar na verdade. Nesta carta são ilustrados 3 tipos de indivíduos. Gaio, o presbítero hospitaleiro que recebia em casa os enviados de Deus. Diotrefes, o líder da igreja que repreendeu Gaio severamente por receber em sua casa crentes de outras cidades. E Demétrio, o obreiro, nossa, hoje estou engasgando, hein? O obreiro visitante. Então, tudo isso é tratado na segunda e na terceira epístola de João. João, iniciando aqui, João indica que o problema básico de Diotrefes era o orgulho, né? Acompanhado do medo de perder sua posição. Esse medo fez-lo tratar os irmãos em Cristo com injusta severidade. Nós vamos ver isso aí ao longo desta epístola. Aí nós temos aqui o esboço da nossa lição, né? O esboço é a introdução da segunda epístola de João, o ensino da verdade à família, protegendo a família, introdução da terceira epístola de João, Gaio, o cooperador da verdade, e Diotrefes, o obreiro ambicioso. Tudo isso a gente encontra dentro dessa epístola. E aí nós adentramos no que nós pretendemos falar com vocês nesta hora. A introdução da segunda epístola ao João. Pois bem, a preocupação central de 2 João é advertir seus leitores quanto ao perigo de se dar ouvido a falsos mestres. Olha, como eu disse na lição passada, as cartas, a grande maioria das cartas escritas das epístolas gerais, vamos dizer assim, elas tratam basicamente do mesmo assunto em diferentes áreas, em diferentes situações, em diferentes cidades, mas basicamente é a mesma coisa. Como assim? Falso mestre. Se você analisar Pedro, se você analisar Tiago, se você analisar João, você vai encontrar falsos mestres. E eles abordando isso, escrevendo contra esses falsos mestres e fazendo que a igreja se lembre da sã doutrina e da palavra de nosso Deus. Nesse caso aqui, dessa pequena epístola, não é diferente. Ele começa dizendo que a preocupação central da 2 João é advertir os seus leitores quanto ao perigo de dar ouvido aos falsos mestres, cujo propósito é afastá-los da verdade. Então, o propósito do falso mestre sempre é afastar da verdade. Não adianta nós acharmos que ele veio para fazer alguma coisa diferente. Não. Ele veio para afastar-nos da verdade. E é isso que a carta vem tratando. Mas em 2 João, é o único dirigido a uma família cristã com esta finalidade. Então a gente começou lá dizendo que esta carta foi direcionada a uma família, uma viúva
e uma senhora, provavelmente viúva, e que cuidava dos seus filhos e mantinha eles na palavra de Deus, conduzia eles na palavra de Deus. Então, nessa segunda carta, João agora escreve diretamente a esta senhora, falando com ela para que ela continue. Continue o quê? Perseverando, elogiando os seus trabalhos, mas também advertindo ela acerca dos falsos mestres, daquilo que estava acontecendo ao seu redor. O propósito específico de João ao escrever a segunda carta era elogiar essa senhora, né, cristã, e seus filhos por andarem na verdade. Então, João, além de elogiar essa senhora, ele também adverte a ela para o que estava acontecendo. Não é diferente de hoje, né? Que a gente fazendo uma aplicação no contexto geral que nós estamos vivendo hoje, não fica muito fora daquilo que João estava vivendo ou vivenciando nesse momento. Ele estava vivenciando falsos mestres chegando de todos os lados e agora ele precisava introduzir o que é a verdade, continuar dizendo a verdade. E nesse caso, ele agora especificamente fala para esta senhora que tivesse cuidado ao escutar os falsos mestres. Se nós tivéssemos hoje, como nós começamos a falar com vocês, que as epístolas gerais são chamadas epístolas católicas, por ser epístola universal, de abrangimento universal, todos podem ser colocados ali, não é algo específico, né, diferente das cartas paulinas. As epístolas gerais não, ela abrange todos, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então nós conseguimos aplicar todas essas epístolas gerais ao nosso convívio de hoje, por exemplo. Então, nesse caso, nós aplicaríamos esse contexto que essa viúva está vivendo, essa senhora está vivendo, para que nós pudéssemos o quê? Desculpe, aprender, né? Aprendermos aquilo que está acontecendo à nossa volta. Ou seja, falsos mestres estão introduzidos e nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Quando foi escrita? Tudo leva a crer que a segunda epístola de João tenha sido escrita na mesma época em que a primeira. Então, em torno de 80 a 98 depois de Cristo. Foi escrita pelo conhecido presbítero João. Presbítero aqui significa posição e também idade avançada. Esse presbítero conheceu a geração do tempo em Cristo, viveu na terra e ministrou entre ela. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que presbítero é uma função muito boa de conhecimento e também de autoridade e também de certa idade. Então não dá para ser um presbítero muito novinho aí, né? Seguindo esse parâmetro, esse contexto, seria uma boa nós adotarmos isso. Presbíteros muito novos aí fica meio complicado até mesmo para ter uma posição diante da igreja. Mas não estamos aqui para julgar isso ou não. Cabe cada um, cada líder, resolver o melhor para a sua igreja. Nesse caso aqui, presbítero significava uma pessoa de idade avançada e de idoneidade também, e também de um certo prestígio dentro da igreja. E nesse caso, João era o cara que se encaixava nesse conteúdo. Tá certo? Então, para nós concluirmos esse ponto aqui, essa carta direcionada a uma viúva, ela tinha filhos e precisava ter cuidado quanto aos falsos ensinos. E também essa carta estava direcionada a ela para elogio da verdade que ela colocava dentro da sua casa, que praticava com a sua família. Pois bem, assim a gente adentra para o segundo tópico, texto número 2, o ensino da verdade à família. Sobre a verdade. Sobre a verdade é o tópico que nós falamos. Nos primeiros versículos de João, temos uma riqueza de ensino sobre a verdade. Examinaremos cada versículo para ver o que o apóstolo quis transmitir àquela senhora e seus filhos. Em primeiro lugar,
João afirma que aqueles que conhecem a verdade têm especial amor uns pelos outros. Veja que o amor ele não foge da epístola. Isoladamente, as famílias cristãs são parte de uma imensa família universal, intimamente unida por laços do amor divino. No próximo versículo, o presbítero destaca que esta verdade peneira ou permanecerá para sempre. Veja que quanto mais nós adentramos dentro da epístola, mais nós vamos sendo encostado à parede para que nós tenhamos amor um para com o outro e também que nós pratiquemos a verdade. Não adianta tentarmos mudar isso ou tentarmos enfeitar isso. A epístola ela vai caminhando e vai nos empurrando para esse sentido. Amar um ao outro e manter a verdade. No verso 4, ele vai dar a instrução de como andar nesta verdade. João louvava aquela senhora, certamente por ter conduzido alguns de seus filhos à verdade. Como que nós conseguimos andar na verdade? Como que nós conseguimos? É tentando modificar nossa vida? Sozinhos nós não conseguimos. Isso já é fato. Como que nós conseguimos fazer isso? Praticando a palavra de Deus. Praticando dia após dia, noite após noite, semana após semana, a palavra de Deus. E como que fazemos isso? Lendo, estudando, meditando, pedindo orientação ao Espírito Santo. É assim que nós vamos conduzir. Essa senhora, João escreve louvando e enaltecendo a ela, naquele momento ali, né, dando um elogio a ela, porque ela conseguiu manter-se na verdade e, além disso, levar alguns de seus filhos também à verdade. Aí no verso de número 6, a gente está no verso 4. No verso de número 5 e 6, vai falar do quê? Do amor de novo. Então veja que a epístola vai nos empurrando para isso. Além de sermos verdadeiros naquilo que nós fazemos, nós precisamos o quê? Praticar o amor um para com o outro. Nesse caso aqui, o amor como sentimento, como nós já analisamos nas lições passadas. Então, nesse caso, irmãos, como a gente pode compreender esse ponto que João está colocando como o ensino da verdade à família? Praticando a palavra de Deus e introduzindo esta palavra dentro de casa, mostrando a verdade que contém nela, sem muito rodeio, mas contendo a verdade única e verdadeira que é Cristo Jesus, que é a nossa base. Então não conseguimos colocar dentro da nossa família uma verdade se nós não amarmos uns aos outros, primeiramente, e se nós não praticarmos a verdade. Se nós fizermos tudo isso, a gente vai conseguir sair com isso para fora. É o caso que João está louvando a Deus pela vida dela, porque ela conseguiu não só manter-se isso dentro de casa, mas também conseguiu introduzir isso com seus filhos e levou eles para esta verdade. Pois bem, aí assim, como eu quero dar um aviso aqui a vocês, talvez você que está entrando agora, tá acompanhando esse vídeo pela primeira vez, não é nosso propósito ficarmos aqui colocando pormenores dentro do fundo histórico e não é nosso propósito também ficarmos aqui esmiuçando todo esse conteúdo, porque nós fazemos isso em sala de aula, tá bom? Aqui o que nós estamos falando a vocês é um apanhado do que está acontecendo dentro da epístola para que você possa compreender quando você for ler na sua casa. Esse material que nós estamos usando, por exemplo, olha, se eu for pegar todo o conteúdo que ele tem aqui, eu vou ficar aqui mais de 1-2 horas aí tranquilamente para que a gente possa falar de tudo que está acontecendo. Mas não é o propósito do vídeo. O propósito do vídeo é trazer um apanhado geral para que você compreenda, tá bom? Se você não tem o livro-texto, é só se matricular com a gente e você vai ter aí o livro-texto, vai ficar muito mais fácil para você compreender todas essas coisas, tá certo? Continuando ainda no ensino da verdade da família, nesse ensino aqui, ó, sobre a verdade, lá no versículo 10 ao 11, João vai dizer o seguinte:
a prevenção das falsas doutrinas. Ele vai continuar falando, o crente, especialmente o obreiro, aí ele destaca o obreiro, tem o dever de examinar aquilo que procura entrar em sua casa e atingir a sua família. Esse recado de João aqui é muito importante, não só para o obreiro, mas para nós também. João está dizendo o seguinte, que nós temos que ter cuidado com aquilo que vai atingir nossa família. Então, querido, segue esse exemplo aí de João. Segue esse exemplo de João e vigia no que você está colocando dentro da sua família. Como eu disse, num futuro, ou melhor, num passado, nem tudo que reluz é ouro. Então, nem todo mundo que diz lá que é benção, que é isso, aquele outro, é benção mesmo. Então, analise friamente para que você possa conduzir sua família para a verdade. João declara que esta senhora, ela praticava a verdade e ensinava a verdade. Então, que nós possamos também fazer isso, ok? E assim nós adentramos para o próximo texto, texto de número 3, protegendo o quê? Protegendo a nossa família. Protegendo aí a nossa família. E ele vai colocar lá para nós o seguinte, os enganadores, falsos mestres. Está lá na lição, verso número 7 ao 9. Veja que tudo isso vai atingindo a família. E é o que João está dizendo aqui. Para que nós fizéssemos o quê? Preservarmos, né? A preservação da sã doutrina, verso 10 e onde. O crente, especialmente obreiro, como eu já disse, precisa analisar isso. Então, não dá para nós estarmos aí engolindo qualquer coisa. Então, querido, nessa hora, você possa fazer uma reflexão e analisar o que João está dizendo. João está dizendo que nós precisamos analisar o que nós estamos comendo, né? Uma revelação mais profunda. Dentre as características que identificam uma seita, podemos destacar a defesa de que a sua religião é a única correta. Aqui, ó, esse subsídio teológico aqui, que tem um comentário para nós, eu fiz questão de ler ele para você. Seguinte, por quê? Porque ele vai dizer para nós algo muito importante. Quando nós afirmamos que só a nossa religião ela é a certa, nós quase nos enquadramos aí como uma seita. Não somos donos da verdade. Nós praticamos esta verdade, acreditamos nessa verdade, defendemos essa verdade. Mas podemos estar errados? Em alguns pontos podemos sim. Não em todos, mas em alguns nós podemos estar errados sim. E nós, como passivos de erro que somos, nós também estamos aqui aprendendo. E é por isso que nós estamos ensinando e instruindo diretamente o contexto bíblico para vocês, para que não haja erro na fala a qual nós estamos pronunciando a vocês. Nesse caso aqui, a interpretação é a direta. A interpretação é aquela que o texto está falando ao nosso coração. E o que o texto está falando? A preservação da sã doutrina. Geralmente é impossível reconhecer um falso mestre apenas pela sua aparência. Olha, o que João está falando? Apresentando-se como um crente sincero e fiel. Não fala de uma religião diferente, mas alega que tem uma revelação mais profunda da verdade. É aquilo que eu estou dizendo a vocês. Se começou a falar bonito e acha que só ele tem a verdade, foge. Se só ele tem uma revelação mais profunda daquilo, que não acredita daquela forma, acha que o negócio é mais lá embaixo, foge, irmão, foge. Não precisa, o pavão já é bonito, não precisa enfeitar o pavão. O que nós precisamos é do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Ponto, acabou. Então não adianta ficarmos aí enfeitando, querendo. João está dizendo isso. Não dá para você reconhecer um falso mestre só pela aparência. Não dá. É difícil reconhecer.
É pelos frutos que ele produz que você vai reconhecendo que ele é um falso mestre. É pelo fruto. Então, que nós possamos aí preservar aquilo que nós estamos comendo e vivenciando. Precisamos dar uma olhada nisso aí. O que vai prevalecer na nossa vida? A nossa palavra, nossa comunhão, aquilo que nós temos com Deus. E é isso que João está dizendo. No caso da senhora, ele vai elogiar ela porque ela tanto praticava isso como ofereceu aos seus filhos. E aí vem nos versos 12 e 13 os crentes verdadeiros e o lar. A melhor maneira de proteger nossa família de ensinos errôneos, além de evitar os falsificadores da palavra de Deus, é vivermos em comunhão com aqueles que vivem e ensinam a verdade bíblica. Então, João está dizendo isso para nós nos versículos 12 e 13, que nós, além de termos que defender a nossa família desses falsos ensinadores, nós também precisamos de pessoas que convivam conosco, mas que tenha a sã doutrina, que tenha a palavra de Deus no seu coração e na sua vida, para que nós possamos o quê? Ter força, ter comunhão. Então não basta somente lermos a palavra, nós precisamos também criar um vínculo de amizade que quer ir para o céu. Fazendo isso, você vai evitar que falsos ensinadores adentrem dentro da sua casa. Tá certo? Boa, né? Palavra boa essa, né? E assim nós adentramos para o texto de número 4, que é a terceira epístola de João, que foi dirigida a um obreiro da igreja chamado Gaio. Então, na segunda epístola, ele trata diretamente desta senhora e vem trazendo para nós a sã doutrina, a verdade, vem também nos elogiando porque nós estamos tentando manter a verdade e também vem nos orientando, assim como orientou essa senhora, a permanecermos na verdade. Agora, nessa terceira epístola, João vai falar a um obreiro chamado Gaio. E ele vai dirigir esta terceira epístola aí a esse homem. Para cerca de 80 a 98 depois de Cristo, Gaio tinha hospedado e talvez ajudado financeiramente um grupo de mestres itinerantes enviado por João, né? Sua hospitalidade foi criticada pelo dirigente da sua igreja, que chegou até expulsar Gaio e outros da comunhão da igreja. Então veja que você, quando pratica a verdade, pratica o amor, pratica o bom costume, você pode ter retaliação também no teu ministério. Mas fique tranquilo, Deus vai enviar João com a carta direcionada a Gaio e também a você, para que você possa ter aí a compreensão. Então, João escreve encorajando-o a continuar o seu ministério e assegurar-lhe que irá visitá-lo e normatizar a situação. Então, João esperava ir até Gaio e normatizar essa situação. Mas, enquanto ele não aparecia, João escreve dizendo a ele, continue fazendo um bom trabalho. Segue-se os versículos chaves que mostram o objetivo do apóstolo. Aí está lá no verso 7 e 8. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. João está dizendo o seguinte para Gaio, continua bom trabalho, obreiro, porque muito Deus se agrada disso. A carta aborda 3 personagens, né? Primeiro, Gaio, um obreiro fiel que coopera com o trabalho dos mestres viajantes. Segundo, dirigente da igreja, né? Diotrefes, um líder da igreja ambicioso e ditador, né? Que achava que estava perdendo posição por causa da ajuda que os membros estavam prestando aos mestres enviados por João. Tem muito disso ainda hoje. Tem muito mesmo ainda hoje. Pessoas achando que
porque alguém está ajudando, está querendo aí a posição dele ou está querendo fazer nome nas costas dele. E assim vai ter a retaliação, vai ter a perseguição e só Jesus na causa, né? Aí vem um comentário desse texto, né? Que o tema central é o ministério além da igreja local. Então, a terceira epístola, o ministério além da igreja local é geral. Então, é o tema, né? Aí vem Gaio, o cooperador da verdade, que é do capítulo 1 ao 8, né? Do versículo 1 ao versículo 8, melhor dizendo, que vem o reconhecimento de João e o exemplo que Gaio deixa. Depois ele vai tratar do obreiro ambicioso, que está no verso 9 ao 15, o mau procedimento que Diotrefes tem, o bom exemplo de Demétrio e a vida de João. Está lá seguindo esses versículos. Há crentes hoje que ficam desiludidos ante as disputas e a política correntes na igreja atual. Em muitos lugares chegam a dizer quisera que a igreja de hoje voltasse ao padrão do século I. Nota-se já na igreja primitiva os mesmos problemas que encontramos em nossos dias. Vemos aqui um líder cuja ambição pessoal tornou-se um obstáculo entre o seu ministério e ele, uma muralha de egoísmo estava sufocando sua vocação espiritual. Então vejam que só mudou o endereço, mas o problema permanece o mesmo. Essas mesmas coisas acontecem no dia de hoje. Ambição, ilusão, achando que alguém vai passar na frente, puxada de tapete, tudo isso ainda continua acontecendo hoje. Mas João escreve encorajando Gaio e agora deixa para nós aqui o exemplo de Demétrio e também vai tratando desse assunto. Mas a gente vai deparar aqui no texto 5 agora, que eu vou passar a vocês, Gaio, o cooperador da verdade. Então a gente vai tratar um pouquinho aqui. Deixa eu só mostrar a vocês aqui. O texto 5 vai falar sobre isso e o reconhecimento de João. O que João agora transmite a Gaio? Quando surge um problema com o líder da igreja, a tendência é falar tanto sobre eles e seus erros, que parece que toda a igreja se resume neles, né? Em contraste, João trata do erro de Diotrefes em apenas 3 versículos. Já a fidelidade de Gaio é descrita em 6. Que exemplo, né? Se nós usássemos esse exemplo para hoje, talvez as igrejas seriam um pouco melhores. João destaca poucas palavras para falar desse erro de Diotrefes, mas usa muito mais palavras para tratar do assunto que Gaio estava abordando. A ajuda entre os irmãos, o amor ao próximo, e isso é o que nos importa. A aplicação está clara, precisamos falar mais dos obreiros consagrados e fiéis do que daqueles que se omitem na obra do Senhor. Como seria bom se os líderes hoje escutassem o que João está escrevendo nessa pequena carta, nessa minúscula carta, como alguns dizem, mas de conhecimento pleno, de amor pleno, de situações boas para que nós pudéssemos hoje oferecer aos irmãos. Então, poderíamos ler mais essas epístolas, né? Seria muito bom. Seria muito bom. No versículo 5 ao versículo 8, fala do exemplo de Gaio. Gaio não somente tinha praticado boas obras, como havia sido constante nisso. Então ele não só praticava, ele era constante em praticar as boas obras. Conforme indica a palavra práticas no versículo 5, trata-se da assistência aos irmãos obreiros viajantes. Então Gaio era o verdadeiro hospitaleiro. Chegava em nome do Senhor, ia pregar em nome do Senhor, tinha guarida na sua casa, tinha guarida no seu ministério.
É o que nós precisamos aprender com esse Gaio. Precisamos aprender. Então leia depois com mais tempo. Pega as epístolas, primeira, segunda, terceira carta de João e leia atentamente, que ali você vai ter muito, muito, muito exemplo para seguir. Muito para seguir. E assim, nós chegamos ao final desta epístola, tratando de um assunto também importante, que é o mau procedimento de Diotréfes. Diotréfes? Diotréfes, isso mesmo. Olha que coisa interessante, mas interessantíssima. João deixa por último para falar desse assunto, porque mau exemplo, a gente não quer dar muito crédito para isso, assim como ele não quis. João tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, apresentando alguns mestres, uma espécie de missionários itinerantes. Um líder da igreja chamado Diotréfes foi quem certamente recebeu a carta, mas não compartilhou, né, com o seu conteúdo com os membros. Por esta razão, João falou a Gaio sobre a carta e também sobre o egoísmo desse obreiro. Quantos que você não conhece assim? Recebe notícias boas e ao invés de demonstrar isso aos seus irmãos, guarda para si, quer só para si, achando que vai levar tudo isso para o céu. Não vai, irmão. Para com isso. Não é diferente do nosso dia para o dia do passado aqui, para o passado de que João estava vivenciando, não. O contexto que João estava vivenciando não é diferente. O que nós precisamos é passar o que nós ganhamos, de graça recebemos e de graça nós damos. Pare com isso, achando que você é o melhor, que alguém vai puxar seu tapete. Não, tem espaço para todo mundo. Diotréfes, além de esconder a carta, começou a lançar acusações indignas contra os obreiros visitantes. Então, além dele esconder o conteúdo da carta e a carta em si, ele começou a lançar palavras de maldição. Eu acho que você está se identificando aí, né? Com alguma vez que você passou, que ouviu alguém falando, ao invés de ajudar, começa lá a descer o pau, né? Descer a lenha, né? E dizer que não presta, que não vale nada, que é isso, que é aquilo outro, que só ele que é o bom. Acho melhor rever os conceitos e valores aí, para que você possa entrar no céu. O fato ainda acontece em meio ao ministério. A igreja ali não estava sofrendo por causa das doutrinas falsas, mas pelo orgulho e a ditadura de um líder carnal. Então a igreja ela não estava sofrendo porque alguém estava ensinando alguma coisa errada ali. Não, ela estava sofrendo por causa do orgulho do ditador carnal que era seu líder. Tem muitos líderes aí igualzinho esse Diotréfes aqui, ó. Igualzinho. É orgulhoso, que é só para ele o microfone. É só ele que prega, só ele que ensina, só ele que sabe, só ele que é bom obreiro, só ele que é o bom líder. Os outros nenhum presta. Nenhum vale nada. Irmão, reveja seu conceito e seu valor. Aí o que vai acontecer? Lá no versículo 13 a 15, a visita de João. João sabia que para aquele problema não havia solução automática. Assim, logo decidiu ir pessoalmente àquela igreja para resolvê-lo. Porém, ele não estava tão preocupado com a situação a ponto de esquecer os irmãos, seus conhecidos. O bom pastor considera os membros da igreja não apenas um grupo de irmãos, mas também como amigos pessoais. Um por nome por nome, não como uma instituição coletiva, formal e morta. Dá para aprender, obreiro? Dá para aprender, líder? Quer ser pastor? Então não trate sua igreja como uma empresa. Não trate sua igreja como um corpo, num geral. Não conhece ninguém e ainda fala que é pastor de gente. João não está dizendo isso não. João está dizendo diferente. João está praticando diferente.
Este relacionamento entre o apóstolo e os crentes daquela igreja serve de exemplo para os obreiros de nossos dias. É importante conhecermos e saudarmos as pessoas pelo nome. Não é outro nome aí, igual eu já escutei de alguns líderes, não. Chamando obreiro de tudo quanto é nome. Isso é errado, viu? Isso é errado. Então, que você possa rever aí seus conceitos e valores. Se você não trata bem o obreiro que te serve, não sei para que céu que você vai. Não sei para que céu que você vai. Tá bem? Os amigos se saúdam. Saúdam os amigos. Nome por nome. Está lá no versículo 15 da terceira carta de João. E assim nós chegamos ao final, concluindo para vocês que é importante mantermos na verdade, nos afastarmos dos falsos mestres, nos afastarmos também desses líderes gananciosos que só querem o púlpito para si, só querem o ministério para si. Esses não têm nenhum valor, tá bom? Não tem nenhum valor. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a epístola de Judas e a batalha pela fé. Você é o meu convidado especial, não fique de fora. Vai ser bênção da parte de Deus e você vai poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Pai. Tá certo? Até a próxima. Querendo o nosso Pai, estaremos aqui mais uma vez para tratarmos mais e mais assuntos acerca da bondosa e gloriosa palavra do nosso Deus. Até a próxima, querendo o nosso bom Cristo.